Estamos aqui novamente na SBC TV e hoje com alguns convidados especiais. A doutora Cristina Gama, obrigado Cristina por estar aqui conosco. Dr. Júlio César, obrigado Dr. Júlio por estar aqui conosco. E hoje, esse episódio, de forma especial, trataremos a respeito dos aspectos cardiovasculares da infecção pelo novo coronavírus, o Covid-19. Eu queria começar perguntando então para vocês quais as condições cardiovasculares se enquadram na categoria de maior risco dessa doença. Bom, em relação aos pacientes com cardiopatias, nós temos que lembrar que são fatores de risco de maior gravidade para essa doença: a hipertensão arterial sistêmica, o paciente que tenha insuficiência cardíaca, pacientes que tenham arritmias cardíacas, portadores inclusive de desfibriladores, marca-passos, os pacientes que tenham também outras comorbidades como diabetes, que predispõem a doenças cardíacas, pacientes que tenham insuficiência coronária, que tenham tido infarto ou que tenha qualquer tipo de doença coronária, além dos pacientes com insuficiência renal crônica e outras comorbidades. São pacientes que têm a propensão a ter um quadro mais grave da doença pelo Covid-19. Certo. E o aspecto da infecção, Cristina, pelo Covid-19 no indivíduo cardiopata, como se manifesta? Pode se manifestar de uma forma diferente do que nos outros indivíduos? Certo. Em relação ao nosso paciente, o cardiopata, o risco de mortalidade é 3 vezes maior, tá? Aí vão entrar outros fatores em risco, como principalmente a idade. O que nós temos, por exemplo, a casuística na China é muito maior, mas a mortalidade na Itália foi bem maior, principalmente nos octogenários, onde a mortalidade é bastante elevada. Em relação a como essa doença se manifesta no cardiopata, nós temos alguns marcadores que vão nos direcionar ao paciente que está evoluindo pior, o paciente de maior gravidade. Quais são esses marcadores? A doença se manifesta com uma resposta inflamatória muito intensa e o aumento da trombogênese. Então, nesses pacientes, nós teremos um aumento da liberação de interleucina 6, um aumento do dímero D, um aumento da ferritina, um aumento do LDH. Esses pacientes que têm esse perfil, eles vão predispor a uma maior trombogênese associada a uma resposta inflamatória importante. Dessa forma, levando a uma disfunção cardíaca. No coração, o que a literatura atualmente preconiza é que nós temos que ter muito cuidado com esse perfil de pacientes. Porque no coração, como que a doença vai se manifestar? 16% deles vão ser acometidos com arritmias cardíacas, 10% com isquemia miocárdica, levando a infarto agudo do miocárdio, e em torno de 7,3% miocardite. Então, eu vou deixar até o Júlio, que é da arritmia, falar um pouquinho dessa parte de arritmia, o risco para o nosso paciente cardiopata. Nós sabemos que o paciente cardiopata, ele já tem a predisposição a ter arritmias cardíacas. Quando ele tem uma doença como o Covid-19, que leva a uma inflamação sistêmica, essa inflamação sistêmica predispõe à presença de arritmias, como fibrilação atrial, uma arritmia muito comum, além de outras arritmias que podem ser mais graves. Lembrar também que os pacientes alguns estudos americanos, feitos com um pequeno número de casos de pacientes infectados por Covid-19, temos visto o desenvolvimento de cardiomiopatias, ou seja, uma doença do músculo cardíaco que acontece em até 1/3 dos pacientes. O que não se sabe até agora, não temos tantas informações suficientes para saber exatamente se é o próprio vírus que está causando essas cardiomiopatias ou se é o estado crítico do paciente com a resposta inflamatória sistêmica, que ao mesmo tempo que leva à disfunção respiratória e renal, pode levar também à disfunção do miocárdio, um estado crítico de um paciente grave. Então, lembramos assim, deixando bem claro que o cardiopata é um paciente que tem, sim, um maior risco uma maior gravidade da doença e uma maior mortalidade, como bem disse a Cristina, nesses casos. Eu gostaria de salientar também a respeito de alguns alertas que foram emitidos tanto pela Sociedade de Arritmia, a SOBRAC, e a Sociedade de Hemodinâmica, aos colegas que estão na linha de frente do atendimento desses pacientes, que existem algumas manifestações, como a miocardite e a sino coronária,
ou seja, o paciente chega eventualmente com dor torácica, com elevação de supradesvelamento segmento ST, e eventualmente esse paciente não é reconhecido com uma possibilidade de infecção pelo COVID, é levado para a sala de hemodinâmica, posteriormente para a unidade coronária, e os cateterismos costumam ser frustros ou sem doença coronária evidente nesses casos, e aí tardiamente ele é reconhecido como uma possibilidade de COVID e eventualmente já expôs os profissionais de saúde a um risco aumentado. Então, fazemos esse alerta aos colegas cardiologistas e os colegas da linha de frente que sempre lembrem da possibilidade da infecção pelo COVID nesse cenário. O supra-ST difuso pode ser pela própria miocardite que acomete. E o que ainda torna mais difícil o diagnóstico é que nesses pacientes você também pode ter elevação de troponina. E na verdade não ser uma isquemia, e sim uma miocardite, uma miocardiopatia. Né? E a principal causa de óbito não é cardiológica, continua sendo a insuficiência respiratória isolada, e a segunda principal causa de óbito é sim a associação da insuficiência respiratória com a disfunção cardíaca. Primeiro vamos começar falando pelo raio-x de tórax. Por ter uma baixa sensibilidade, uma baixa especificidade, um dado chama muita atenção. 40% dos exames de raio-x de tórax podem estar normais e o paciente já estar acometido pelo vírus. Esse paciente ele pode estar oligossintomático, mas ele já está portando o vírus. Então daí o risco de você simplesmente se basear somente no raio-x de tórax e você dessa forma retardar o diagnóstico desse paciente, retardar o início do tratamento e retardar o isolamento desse paciente, o que pode causar uma disseminação do vírus muito maior. A tomografia computadorizada de tórax sem contraste é o método considerado padrão ouro para essa patologia. Mas o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia nos orienta é que ela não seja um método de screening, não é para ser usada a tomografia como rastreamento. Nesse caso, por diversas razões. Uma delas, a clínica é soberana. Segundo lugar, você quando desloca um paciente da UTI para o tomógrafo, você está colocando em risco uma série de outras pessoas em torno que estão no ambiente hospitalar. Segundo, na Europa não havia nem tempo para que houvesse uma correta higienização dos tomógrafos para receber o próximo paciente. Então, a tomografia vai ser reservada para casos específicos, onde você não está tendo uma melhora clínica desse paciente, pode estar suspeitando de alguma complicação, você não está tendo sucesso na ventilação desse paciente, por ter uma alta sensibilidade e especificidade. E quais são os principais achados da tomografia computadorizada no paciente com coronavírus? A grande maioria, 91% dos casos, é um padrão de opacidade em vidro fosco. A maioria deles tem acometimento bilateral, múltiplos lobos, principalmente o acometimento é mais periférico. E em mais de 70% dos casos, em 75% deles, ambos os pulmões estarão acometidos. Caso a gente veja no nosso serviço alguma tomografia que mostre espessamento pleural, derrame pleural ou acometimento mais central, devemos pensar em outra etiologia para esse paciente, até mesmo outra etiologia viral que não o Covid-19. Em relação a alguns outros métodos, Júlio, você acha que teriam aplicabilidade nesse cenário? Eu acho que, assim, claro que vocês aí que são especialistas no ecocardiograma, o eco também pode entrar para diagnosticar a falência miocárdica e até auxiliar no tratamento. Isso claramente também, lembrando que o ideal é ter o eco à beira-leito, né, para você não precisar deslocar o paciente. Isso numa unidade de terapia intensiva, acho que o eco seria importante também e ajudaria ao manuseio do paciente mais grave, já que sabemos que a insuficiência cardíaca é um desfecho não comum nesses pacientes que devem então ser também abordados e tratados. Certo. Em relação ao coração e o sistema cardiovascular, então podemos dizer que eles são órgãos-alvo da infecção pelo Covid-19? Sem dúvida, o coração já está estabelecido como um órgão-alvo e que aumenta a gravidade então desses pacientes quando tem uma piora cardiovascular e juntamente com a insuficiência renal e a insuficiência respiratória é o que geralmente pode levar o paciente ao desfecho de óbito e então fazendo com que se torne um fator de gravidade nesses pacientes.
A Cristina disse em relação ao hipertenso, né? Você também, Júlio, e de modo geral a gente está entendendo que existe realmente uma evolução um pouco mais Pior. desfavorável nesse cenário. Sim. E surgiram muitas dúvidas por conta de algumas pesquisas de modo fisiopatológico, né, em relação ao envolvimento da ECA2 na infecção pelo Covid. E surgiram então muitos burburinhos em relação a essa necessidade de suspensão ou não do IECA ou do BRA nos pacientes que estão controlados em uso dessas medicações, tanto os hipertensos que neste momento não estão tendo acesso aos seus médicos assistentes, eventualmente. Então, qual é a recomendação que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem feito, juntamente com as outras sociedades americana e europeia, em relação à suspensão ou não do IECA e do BRA no cenário do controle da hipertensão? O que a gente aprendeu com a experiência triste, né, da Itália, onde 70% dos pacientes que evoluíram pior na Itália, que evoluíram mais graves, eram portadores de hipertensão arterial. Então, a orientação que a gente recebeu da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que essas medicações, o IECA e o BRA, esses remédios, eles não devem ser suspensos. Então, a gente faz até um apelo ao nosso paciente, aos colegas médicos, que não suspendam essas medicações. Claro que há exceções. Caso este paciente necessite internar, evolua com piora do padrão respiratório, provavelmente evoluirá com uma hipotensão, todos os vasodilatadores deverão ser suspensos. Mas no momento, de uma forma, abro aspas, profilática, tentar se trocar por outra classe medicamentosa, não é a recomendação que a SBC nos passou. Certo. Para o público leigo poder reconhecer quais são essas classes de medicações, o IECA e o BRA, poderíamos dar alguns exemplos, Júlio? Sim, o público leigo que usa captopril, enalapril, losartana, valsartana, essas medicações todas são IECAs ou BRAs, são medicações que estão sendo questionadas. Mas como já bem disse a Cristina e o Marcos, reforçando, não tem indicação nenhuma de se trocar essa medicação ou de suspender. Porque imagina um paciente que suspende a medicação, fica hipertenso e seja cometido por uma infecção, ele vai ter maior gravidade ainda por estar hipertenso, com hipertensão descontrolada, em vigência de uma infecção, que tem uma resposta inflamatória sistêmica que no início pode até levar ao piora dessa hipertensão. Então não devemos, de forma alguma, suspender essa medicação, e não é o momento agora de querer tentar se mudar a medicação por causa de algumas evidências que ainda não estão completamente elucidadas. Acho que não existe ainda na literatura informação se realmente devemos suspender essa medicação. Portanto, devemos continuar tratando a hipertensão como antes e se preocupar com outras formas de controle, de evitar essa infecção. Nesse assunto, em relação ao tratamento específico antiviral ou de algumas drogas que possam modular a resposta inflamatória, tem surgido algumas hipóteses, né? Alguns trabalhos pequenos, alguns em andamento, e parece que a maior foco está sendo dado aí em relação ao uso da cloroquina, hidroxicloroquina, associada ou não à azitromicina. Qual seria o posicionamento, Júlio, em relação ao uso dessas medicações no cenário do paciente que interna com infecção pelo coronavírus? Então, criou-se uma grande expectativa em relação à cloroquina, um antimalárico, que também é usado para tratar as artrites, o lúpus, a artrite reumatoide. Essa droga, apesar de ter sido usada com segurança para outras doenças, ela não foi ainda estudada de forma adequada para ser usada nos pacientes com Covid-19. Temos pequenas evidências de estudos, um estudo principalmente o estudo francês, que tem uma casuística pequena, que tem alguns viés, ou seja, algumas falhas na condução do estudo, na elaboração e condução do estudo, que devemos considerar, e que o resultado parece ser animador, mas que não traduz ainda para a gente uma certeza. E lembrando que essas drogas, elas não são drogas totalmente sem efeitos colaterais, ela tem vários efeitos colaterais, como na retinopatias, podendo causar o principal, acho, efeito que nós devemos preocupar é o aumento do intervalo QT no eletrocardiograma, que pode predispor a arritmias graves
taquicardias ventriculares polimórficas, levando a fibrilação ventricular, ou seja, parada cardíaca e morte súbita. Se pensarmos ainda na associação com a azitromicina, que também é um macrolídeo, que também aumenta o intervalo QT, essas duas drogas podem potencializar o aumento do intervalo QT e levar a arritmias cardíacas graves e morte súbita. Então nós podemos transformar uma doença que potencialmente pode evoluir muito mal, mas que também pode ter cura espontânea, só com tratamento dos sintomáticos e cuidados gerais, num paciente muito mais grave, numa morte súbita, ou até numa morte súbita cardíaca. Então, deve-se evitar o uso sem orientação médica. O governo está trabalhando aí para tentar ver se consegue uma liberação, mas se o Ministério da Saúde vier a liberar, que ainda não está liberado, eu acredito que, não sei se vão liberar por causa da falta de evidências, mesmo assim deve ser muito bem orientado e acompanhado por médicos, porque deve ser monitorar o intervalo QT, esse paciente tem que ser acompanhado. Então deve-se evitar no público leigo, na população, o uso indiscriminado, porque nós sabemos que teve uma corrida muito grande para a busca desses medicamentos nas farmácias, esgotou-se inclusive a cloroquina para o uso dos pacientes que estão tratando lúpus, tratando as artrites, mas devemos ter muito cuidado em relação a essas drogas. Então fica claro que essas drogas não devem ser utilizadas sem recomendação médica. Elas têm sido utilizadas no Brasil em alguns serviços para pacientes internados com evolução moderada a grave da doença, porém em ambientes de estudos científicos, né, requerendo um termo de consentimento livre, esclarecido, assinado pelo familiar ou pelo paciente ou responsável dele, e requer essa monitorização diária de elementos como o eletrocardiograma, como o hemograma e os eletrólitos. Portanto, público leigo que fez essa corrida para a aquisição da medicação não deve ser utilizada como forma profilática, né, e muito menos terapêutica no nível ambulatorial, sem a monitorização dos critérios de risco. E Cristina, como mensagem final para os nossos colegas cardiologistas e também para o público leigo, o que você diria nesse momento em relação aos aspectos cardiovasculares da infecção pelo Covid? Gostaria de finalizar essa mensagem dizendo que nós da Sociedade de Cardiologia do Estado de Mato Grosso estaremos abertos aos colegas que tiverem alguma dúvida, que tenha para todos nós esse é um assunto novo. A gente está estudando bastante para que a gente possa orientar os colegas. Em relação ao público leigo, se você tem algum idoso em casa, algum jovem, mas que use imunossupressor, vamos seguir as orientações do Ministério da Saúde, realmente permanecer mais em casa, e que nós, como médicos, vamos honrar o juramento de Hipócrates. Estaremos nos hospitais para ajudar a todo paciente que precisar da gente. E, Júlio, lembrando que as patologias comuns continuam a acontecer, né? A insuficiência cardíaca, o infarto agudo do miocárdio, as crises hipertensivas e arritmias cardíacas, que normalmente são as situações que levam o paciente a procurar uma emergência. Qual seria a mensagem final para esses pacientes que eventualmente podem ter medo, receio de procurar a emergência nesse cenário? Bom, primeiramente eu queria deixar também a minha mensagem aos colegas cardiologistas, que é um momento de união, acho que nós todos estamos na linha de frente, vamos trabalhar, e os pacientes cardiopatas devem ser assistidos por nós, além dos infectologistas, e que aos pacientes eu deixo a seguinte mensagem, que se você tiver, porque os cardiopatas vão continuar tendo sua descompensação, vai continuar existindo infarto, não é só o paciente que tem infecção pelo vírus que vai ser atendido nesse momento. Então, se o paciente tem cardiopata conhecido, tem descompensação, está com dispneia importante, está com dificuldade para dormir, está com piora da insuficiência cardíaca, como já teve outras vezes, ele deve sim procurar o serviço de emergência para ser atendido. Os pacientes com dor no peito, que pode estar tendo algum evento agudo de infarto, também devem procurar emergência. Não devemos também negligenciar os sintomas para evitar a emergência com medo de pegar um Covid-19. É claro que não devemos procurar para sintomas que não sejam graves ou importantes, que precisem de assistência médica. Mas também temos que conscientizar que os pacientes vão continuar
tendo complicações das suas cardiopatias, piora das suas evoluções e que devem nesse momento também recorrer ao serviço de saúde, sim. Portanto, gostaria de finalizar esse episódio da SBC TV manifestando nosso apoio incondicional e nossos votos de força para todos os profissionais cardiologistas do nosso estado do Mato Grosso que estão aí na linha de frente do atendimento dos pacientes. Um grande abraço a todos.